Então, pessoal, vamos dar início, tá? Vão conferindo aí se está tudo certo, se está no modo apresentação para vocês. Para mim aqui tá. Então, vejam aí se para vocês está, se está tudo ok, tá? Ah, sim, professora. Tá, então deixa eu... Ok, professora. Tá sim, professor. É só a imagem da senhora que, quando estava projetado, o slide anterior estava cobrindo um pouco o texto. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar a forma da minha imagem, só um minutinho. Ok. Eu acho que agora melhorou, né? Sim, professora, sim. Está em telas separadas. Tá, então tá, fechou então. E bem, então, olha só, a gente vai... O que eu vou fazer hoje com vocês? Hoje eu vou mostrar todo o plano de ensino, cronograma, como é que vão ser os trabalhos, tá? E todo mundo já me conhece, né? Então eu não preciso me apresentar, mas se vocês tiverem alguma dúvida sobre a minha pessoa, vocês podem olhar o currículo Lattes. Mas para quem nunca teve aula comigo, meu nome é Salete, estou na UFPA desde 2015, iniciei minha carreira no Rio de Janeiro, né? No ano de 1998 na Universidade Estadual do Norte Fluminense, depois ministrei aula na Universidade de Santa Úrsula, na Faculdade Integrada Anglo-Americano, fiquei aproximadamente quase 15 anos na Universidade Federal Fluminense e estou aqui desde 2015, tá? E a gente vai ministrar a programação estruturada, eu vou apresentar aqui para vocês como é que vai ser desenvolvida a disciplina. Bem, então eu estou aqui apresentando o slide para vocês. Aqui está aparecendo aqui a ementa, né? Os créditos, o horário, né? 20h10 às 21h50, terça e quinta. A ementa de programação estruturada que foi definida no projeto pedagógico de curso de vocês é definida por esse conteúdo aqui, que é Introdução à Computação. Dentro da Introdução à Computação, a gente tem sistemas de numeração, tipos básicos de dados, operadores. Depois a gente vai estudar um pouco de algoritmos, né? A introdução ao conceito de algoritmos, notação, símbolos, porque antes de nós começarmos na linguagem de programação, eu vou mudar um pouco o método esse semestre, porque essa turma é uma turma que não é uma turma que é só do novo projeto pedagógico, que é o pessoal que entrou no ano de 2020. Essa turma ela tem formandos, tem alunos que estão fazendo essa disciplina e vão acreditar como optativa, tem alunos da ferroviária. Então, eu vou mudar um pouco a forma dessa disciplina aí ao longo desse semestre, que na verdade essa disciplina é para a gente fazer ajustes, né? O pessoal que para os formandos e alunos que estão pendentes. Tá? Então, o foco dessa disciplina é aprender um pouquinho a programar, né? Utilizando uma linguagem de programação. Eu escolhi o Python, né? Que é uma linguagem que é utilizada mundialmente em vários aplicativos que vocês utilizam, Instagram, YouTube, na NASA, Disney, várias áreas da engenharia hoje se utiliza o Python, então a gente escolheu o Python para ensinar um pouquinho para vocês. E claro que vocês também vão desenvolver de forma individual essa linguagem, mas para a gente poder aprender a programar, a gente tem que aprender a escrever um algoritmo. Então, a gente vai aprender tudo isso e depois a gente vai para a linguagem. Tá? Nos semestres anteriores, né, para as turmas que entraram no novo projeto pedagógico, eu utilizo uma linguagem para aprender algoritmo e uma linguagem de programação que é o Python. Esse semestre eu não vou utilizar uma linguagem para aprender algoritmo. Eu já vou começar direto já no Python com vocês, tá? Então,
eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer esse semestre. Então, vamos lá. Primeiro, a nossa metodologia, que, olha, se vocês tiverem dúvida, vocês podem me cortar no microfone. No chat, por enquanto, eu não consigo ler aqui, tá? Porque eu estou direto só olhando a apresentação. Mas quem escrever alguma coisa no chat, quando eu terminar a apresentação, eu vou lá, leio e respondo a sua pergunta, tá bom? Então, assim, a metodologia vai ser através de aulas expositivas, dinâmicas de grupo, práticas em ambiente virtual. Bem, essas aulas, né, para não ficar muito, digamos assim, muito pesado e muito cansativo para vocês, eu vou fazer as aulas de duas formas. Um dia na semana eu venho aqui e dou uma aula ao vivo, e um dia eu vou deixar uma aula gravada para vocês, tá? Bem, além dessas aulas, vocês vão ver depois que tem 2 horários já cadastrados aqui na plataforma, então é importante vocês olharem os canais, né? Dentro da equipe, a gente tem alguns canais, né? O canal da monitoria, lá dentro do canal da monitoria, tem 2 horários reservados. Um que vai ser coordenado pelo Cassi e o outro pela Raíssa. Então, se vocês tiverem dúvida, já quero começar a estudar Python. Geralmente a Raíssa, ela dá uma aula de um mini curso de Python paralelo ao meu e tem uma apostila da monitoria, tá? Porque depois dessa disciplina, alguns alunos, eles realmente, às vezes, gostam muito da área e acabam continuando nessa área de métodos numéricos e programação. Então, é uma área que na engenharia ela é muito ampla, né? Então, hoje a gente tem dentro da engenharia pessoas que trabalham só com análise computacional ou então só com programação mesmo, escrevendo programas para engenharia, trabalhando com análise numérica, utilizando linguagem de programação. No período passado, por exemplo, tem o trabalho final de vocês, que eu vou depois mostrar, em que uma dupla de alunos, eles desenvolveram um tema que eu propus, mas eles evoluíram muito. Como eles faziam uma matéria com o professor Sandoval, de mecânica, eles conseguiram programar no Python, eles fizeram um programa para calcular todos os esforços numa viga e o Python plotava todos os diagramas de esforços dessa viga. E eles fizeram assim, aumentando a discretização. Então, às vezes, o momento fletor ficava algo assim como se fosse várias retas, e quando a gente aumentava a discretização, a gente via direitinho o diagrama de momento fletor lá na forma parabólica, né? Uma forma curva. Então, eles conseguiram programar, tiveram bastante trabalho, mas eles fizeram isso durante 2 meses. Outros alunos fizeram programa, por exemplo, para pegar os ensaios de laboratório. Por exemplo, eu faço um ensaio de laboratório e testo a resistência em vários corpos de prova, e através do Python eles criaram planilhas para fazer isso. Então, assim, foram vários programas para organizar lista. Por exemplo, um aluno, ele falou na aula que ele passou numa obra e o engenheiro ou mestre de obra, ele não se recorda quem era, falou pro moço que estava levando a lista para ele, falou assim, cara, essa tua lista de material está muito desorganizada. Então, ele teve uma ideia de fazer um trabalho para ordenar listas para orçamento de obras. Ele fez isso tudo em Python. A pessoa digitava de forma aleatória e o programa ordenava e organizava a lista, né? Isso, na verdade, é uma área da computação que é ordenação de listas. Você tem vários métodos para trabalhar com isso. Nem faz parte da nossa programação, mas você vai ver que o mundo da programação é tão vasto que você pode realmente se empolgar e querer fazer. Então, como é que vai ser o nosso procedimento de avaliação? Então, vou colocar aqui, eu não cobro frequência, porém, após essa nossa reunião, a frequência, ela sai automática ali, que qualquer um de vocês pode baixar a lista de frequência após a reunião, ela já sai automático após a reunião, tá?
Então, eu vou explicar para vocês onde eu vou usar essa frequência. Então, assim, eu não faço chamada porque eu sei que no ensino remoto muitos só conseguem assistir a aula gravada, por isso eu gravo todas as aulas. Eu colocava essas aulas no Office, mas agora eu coloco no YouTube porque todo mundo tem acesso ao YouTube, então é mais fácil para assistir quem não puder assistir. Então, eu não vou cobrar presença nessa aula, tá? Então, assim, toda semana vai ter avaliação, tá? Então, cada semana você vai ter uma avaliação que vale meio ponto. Isso você vai ver nesse cronograma. Esse cronograma que está aqui, que eu estou apresentando agora, você vai poder ter acesso lá no canal do plano de ensino. Então, você vai lá no canal, tem o PDF, e aí você baixa, está lá, tudo isso aqui que eu estou mostrando. Aí eu coloquei aqui em amarelo, vocês estão vendo aqui, olha, pontuação extra. Então, esse extra, pessoal, não está aqui dentro. Então, assim, o aluno que vem toda semana, assiste a aula e faz esse trabalho semanal, dependendo da quantidade de acertos, ele pode ter até 7,5. Né? E existe um projeto final, e que na verdade aqui está errado, é 25% da nota. Eu vou consertar o arquivo depois. Então, vai valer 2,5 esse projeto. Esse projeto é obrigatório que você faça esse projeto? Depende. Se digamos que você consiga 7,5 aqui, você já tem bom, né? 7,5. Então, você quer ficar com excelente na média, então faz o projeto final. Ah, não, só consegui 2,5 aqui nessas avaliações semanais, então eu vou ter que fazer o projeto para tentar conseguir o 2,5. Então, na verdade, quem faz essa conta é você que vai vendo aí a sua pontuação, toda semana você vai somando. O projeto, geralmente eu já vou divulgar os temas, esse mês. Por quê? Porque muitos alunos gostam de começar a fazer bem um trabalho muito bom. Inclusive, alguns alunos do semestre passado, eu já falei para eles, olha, a gente pode publicar esse trabalho no congresso ano que vem. Então, a gente vai ter vai ter 2,5 aqui no projeto, tá? 2,5, 7,5 nessas avaliações semanais. Essas avaliações todas, e pessoal, é só um pedido para vocês. Quem estiver com o microfone ligado, desligue, porque dá eco para os outros alunos. Eu acho que está tendo eco. Eu não sei, mas eu estou ouvindo aqui. Então, se vocês puderem aí desligar, mas se for falar, podem ligar e se pronunciar, tá bom? Então, então a gente tem aqui, ó, 10, 7,5 mais 2,5, 10. Então, aí você vai... Toda semana você tem que entrar na plataforma, você não pode perder o fio da meada. O que eu tenho visto que acontece com muita gente? A pessoa falta uma semana, 2 semanas, 3. Quando ele chega na 4ª semana, ele não consegue nem mais entender o que está sendo estudado, né? Então, a disciplina remota, pessoal, ela depende muito de você, muito mais de você do que de mim. Quando eu dou essa disciplina no laboratório, o laboratório aqui é virtual. Então, como é o laboratório aqui, você vai pegar o seu tablet, o seu celular ou o seu computador e você vai fazer o laboratório virtual aí. Então, eu vou te avaliar através desses laboratórios. Então, você não pode perder. O que acontece com muita gente? A pessoa não faz quase nenhuma avaliação semanal e quer tentar conseguir tudo no projeto final. Fica muito difícil, porque eu tenho que também ter uma forma de avaliar vocês nessa questão da programação, tá? Então, e aqui embaixo eu coloquei pontuação extra. O que é essa pontuação extra? Ela é uma pontuação que não é obrigatória, por isso que o nome é extra, porque está aqui, os 10 já estão somados aqui. Mas digamos o seguinte, eu quero garantir uma pontuação extra. Então, você vai ter que participar de forma ativa nas aulas. Essa participação ativa, como é essa participação ativa? Fazendo perguntas, ligando a câmera. Então, isso aí é uma coisa de cada um. Cada um é que vai decidir se quer participar. Então, eu vou saber isso porque eu vou anotando, entendeu? Quem participou, as aulas estão gravadas, quem participou. E a participação ativa na monitoria. Os 2 monitores, eles fazem chamada na aula deles de monitoria, tá? Então, isso aqui é uma pontuação extra que dependendo da quantidade de participações da pessoa, ela pode ganhar até 2 pontos extra, fora isso aqui, entendeu?
além desses 2 pontos extras, no final de tudo, eu vou colocar alguns testes extras e relâmpagos sem aviso no final do semestre. Digamos o seguinte, a pessoa não conseguiu fazer nada, mas ela entendeu a matéria, assistiu às aulas, conseguiu 2,5 aqui, né? Conseguiu pelo menos meio ponto aqui, ela ainda vai ter chance no teste extra. Então, isso aqui é o extra do extra, que você pode conseguir até 4 pontos. Então, não tem desculpa para reprovar, tá? Então, esse é o método de avaliação, tá? Bem, então, para quem não viu essa aula, né, a gente... Pode falar. Desculpa. Sobre a monitoria do Cassim está toda quarta-feira, mas eu já tenho matéria nesse horário. Aí tu podes assistir a da Raíssa, que é sábado. Raíssa, não tem problema? Não tem problema, porque geralmente quando eu dou a pontuação de extra, eu vejo quem vai na dele, quem vai na dela, e eu faço a minha avaliação, tá bom? Ok. Então, nem sempre quem vai na monitoria do Cassim vai na da Raíssa, que foi o que aconteceu no período passado, tá bom? A monitoria, pessoal, ela vai durar até final de agosto somente, que é quando acaba a bolsa deles, tá? Então, aproveitem aí o máximo que vocês puderem, principalmente quando eu divulgar os temas do projeto final. O Cassim, ele auxiliou muito o pessoal nos projetos do período passado. Então, mesmo que você não consiga ir na aula dele, você pode buscar o atendimento com ele via WhatsApp. Então, eu tenho contato dele. Oi? Eu tenho contato dele, eu fui monitora dele semestre passado. Isso. Então você fica bem assim à vontade aí para procurar tanto ele como a Raíssa, que eles vão dar todo auxílio para vocês, tá bom? Mas então, uma coisinha. Desculpa. Pode falar, pode falar. Quem é que eu estou falando? Que eu não estou vendo vocês. Só vou ver depois da gravação. No slide passado, estava falando da metodologia, a questão das dinâmicas em grupo. Como funcionam essas dinâmicas? Estava na metodologia lá atrás. Na verdade, quando eu fizer isso, vai ser na aula ao vivo. Né? Então, eu posso criar algumas salas, digamos assim, aqui na plataforma Teams tem um modo que eu crio salas e vocês entram nas salas, então eu posso dar um algoritmo relâmpago para vocês escreverem em alguns minutos, entendeu? Então, isso é só quando tiver aula ao vivo, tá bom? Ok, obrigada. Então, quem foi que fez a pergunta, por favor? Pode falar seu nome? Raquel. Tá legal, Raquel. Então tá, fica à vontade. Então, pessoal, olha só. A disciplina programação agora ela é obrigatória a partir do currículo de 2020, né? Então, nas diretrizes curriculares nacionais dos cursos de engenharia, para o curso ser considerado de engenharia, essa disciplina ela tem que ser obrigatória. Então, se essa disciplina não for obrigatória e um avaliador do MEC for na faculdade, o curso não é considerado de engenharia. Então, para o curso ser considerado de engenharia, a disciplina de programação ela tem que ser obrigatória. Tá? Então, a partir de 2020, foi feita uma correção no curso de engenharia civil, porque na época que eu estudei, década de 90, eu estudei de 91 a 95, eu fiz programação, era Fortran. E eu não sei por qual motivo, algumas turmas não tiveram essa matéria como obrigatória, né? E aí a gente reformulou o projeto pedagógico e hoje, a partir de 2020, essa disciplina voltou a ser obrigatória porque ela é uma obrigatoriedade que está na diretriz curricular nacional. E na diretriz curricular nacional dos cursos de engenharia, eu coloco para vocês o link dessa diretriz lá no final dessa apresentação. Ela fala um pouco de habilidades, né? Então, quando você estuda engenharia civil, você estuda 5 anos o curso de engenharia civil, você vai desenvolvendo uma série de habilidades que você não tinha até o ensino médio, né? Então, o que é uma habilidade? É uma capacidade aprendida. Como é que você aprende essa habilidade? Por meio de treinamento e experiências. Então, e aí, para você obter um resultado desejado, né? Ou realizar funções de trabalho. Então, como é que você adquire uma habilidade? Através do esforço. Então, você tem que se esforçar para obter essa habilidade.
Se você não tiver um mínimo de esforço, você não vai obter essa habilidade. Então, qual é a habilidade esperada na conclusão dessa disciplina? Desenvolver conhecimentos científicos e tecnológicos da engenharia, desenvolver novas ferramentas e técnicas. Então, a gente vai aprender a escrever algoritmo e aprender a programar, e comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica. Aí também aptidão para a tecnologia. Então, esse terceiro item, vocês vão demonstrar ele no trabalho final, tá? E vocês podem, por exemplo, professor, eu quero escrever o trabalho final, eu não tenho nenhum modelo, eu mando o modelo para vocês, modelo de apresentação. Então, com essa matéria, a habilidade esperada na diretriz curricular nacional é esta, tá, pessoal? Então, dentro da diretriz curricular, além das habilidades, você tem as competências do engenheiro civil. Se você tiver curiosidade para saber quais são as competências do engenheiro civil, você vai lá nas diretrizes curriculares nacionais e você vai ver que as competências são um conjunto de habilidades e conhecimentos relacionados que permitem que uma pessoa atue efetivamente em um trabalho ou situação. Então, são várias competências, eu coloquei aqui algumas. Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais em engenharia. Então, por isso que vocês têm uma série de disciplinas e que elas vão evoluindo no nível de dificuldade, depois vocês têm que ir para o laboratório para poder treinar outras habilidades. Esse conjunto de habilidades vai formar as competências de vocês, tá? Então, projetar e conduzir experimentos, interpretar resultados, conceber, projetar, executar e analisar sistemas, produtos e processos, planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia. Então, ao longo do curso, além das disciplinas, você vai ter um momento que você vai começar o estágio para poder você adquirir experiência em alguma área, não é isso? Outras competências: identificar, formular e resolver problemas de engenharia, desenvolver e utilizar novos materiais, ferramentas e técnicas. Então, aqui, olha, a palavra ferramentas, na parte de novas tecnologias, aplicativos, programação, a gente entra aqui, né, nesse tipo de competência. Supervisionar, operar e promover a manutenção de sistemas, avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas. Então, digamos que você vai atuar na parte de análise numérica. Então, você vai trabalhar numa empresa em que você vai fazer modelagem computacional ou vai supervisionar sistemas de programação. Então, você vai adquirir essa competência através desse conjunto de habilidades que você obtém na graduação e que você não pode esperar apenas da disciplina. Você tem que também buscar o seu conhecimento próprio, né? Aquela questão de ser autodidata, de estudar, de estudar e através de livros, né? E hoje a gente tem, tanto de forma impressa nas bibliotecas, como de forma virtual, bibliotecas virtuais, livros digitais, e hoje nós realmente não temos desculpa, né? Quem tem acesso à internet, porque a gente sabe que nem todos têm o acesso que a maioria tem. Então, mais da metade da população tem um acesso ainda muito ruim, o que é muito danoso para a nossa sociedade. Mas, se você tem um acesso, o mínimo que seja, então busque também o seu conhecimento, tá? Então, a gente tem aqui, olha, uma série de competências, né? Compreender e aplicar ética e responsabilidade profissionais, avaliar o impacto das atividades de engenharia no contexto social e ambiental. Isso aqui é algo que hoje é primordial em muitas empresas de engenharia, né? Porque hoje a gente tem batalhado no mundo nessa questão ambiental. Avaliar a viabilidade econômica de projetos, comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica. Interpretação de texto técnicos científicos. Pessoal, se comunicar é tudo. Então, assim, é sempre importante vocês buscarem isso. Mesmo que você diga assim, olha, Salete, eu estou fazendo essa disciplina apenas para eu pegar meu diploma, mas eu não vou seguir a área de engenharia. Mesmo que isso aconteça,
Na área que você for, se você for vendedor, se você for empresário de qualquer ramo, você tem que saber vender o seu peixe. Você tem que saber se comunicar para você poder convencer o seu cliente ou a pessoa que vai obter o seu produto, tá? Então, essa é uma habilidade que, ao longo das disciplinas, vocês vão desenvolvendo. Às vezes, você vai apresentar, você fica um pouco tímido, fica envergonhado, mas, aos poucos, você vai perdendo a timidez, tá? Atuar em equipes multidisciplinares. Então, este período, o trabalho final, ele obrigatoriamente ele vai ser em dupla, ou eu vou ver a quantidade de alunos, ou vai ser dupla ou vai ser trio, tá? Então, eu não vou aceitar o projeto final de forma individual, porque é muito importante que vocês façam trabalhos em grupo, para que vocês também possam aprender a se relacionar com outras pessoas, com desconhecidos. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Então, vou pulando aqui, para eu não ficar muito no blá, 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 vocês vão comentando também. Eu vou iniciar aqui falando do cronograma, mas só para falar para vocês, eu sou avaliadora de curso de graduação, né? Presencial e à distância. Então, a gente avalia cursos de engenharia civil em todo o Brasil. Eu fiz, desde 2006, 33 avaliações em vários cursos no Brasil, de várias universidades, tanto federais como particulares. Quando nós somos chamados pelo MEC para fazer essas avaliações, nós vamos com outro avaliador de uma outra universidade, de um outro estado que nós nunca vimos na vida. E nós vamos trabalhar juntos durante 3 dias. Nós vamos ter que fazer reuniões com a instituição, produzir relatórios para o MEC. Isso nós vamos fazer, quando eu viajo, eu vou fazer com alguém que eu nunca conheci. Então, agora as avaliações estão sendo online, onde a instituição ela vai aqui da minha casa e a instituição lá, tudo através de vídeo, vai mostrando toda a faculdade, mostra a geolocalização, fazemos reunião online e eu continuo trabalhando com uma pessoa que eu nunca vi na vida. É raro quando vai alguém que a gente conhece. Então, eu já dei uma sorte, não seria sorte, mas já aconteceu mesmo de eu dar uma sorte em alguém que eu conheço, né? Então, quando eu morava no Rio de Janeiro, certa vez eu fui escalada para ir com a professora Maísa, que é da área de transporte. Quando eu cheguei na instituição, era a professora Maísa, que tinha sido minha professora da graduação. Então, isso pode acontecer, né? Mas a gente tem que aprender a trabalhar em dupla, com pessoas que a gente não conhece, até para a gente aprender a se relacionar. E isso vocês vão aprender aqui, né? Na universidade. Então, olha só aqui, pessoal. Dia 29, que é hoje, né? A aula síncrona é ao vivo. A síncrona é que é a aula gravada, que eu vou deixar para vocês. Então, olha, dia 29, que é hoje, eu estou deixando o plano de ensino, tá? Dia 29, tá? Aqui está faltando o dia 1º de julho, tá? Então, eu vou ajeitar esse plano de ensino daqui a pouco, não baixe ainda ele, que eu vou arrumar e depois eu vou colocar ele novamente lá. Então, hoje é terça. Quando for daqui a pouco, eu já vou colocar para vocês no canal de aulas gravadas a aula sobre Introdução à Ciência da Computação. Essa aula que está aqui, dia 6 de julho, eu vou colocar para vocês verem agora para o dia 1º de julho, tá? Então, olha, Introdução à Ciência da Computação, Sistemas de Numeração, Tipos Básicos de Dados. Essa aula, pessoal, ela está gravada. Essa aula tem os slides dela, você vai assistir essa aula, são uns 40 minutos. Então, essa aula, você não vai ter que, digamos assim, fazer nenhum tipo de cálculo, nada. Você vai assistir, porque essa aula, a maioria de vocês, o que está nessa aula, vocês conhecem, tá? Então, eu vou falar sobre tipos de computadores, tipos de dados definidos pelo usuário, sistemas de entrada e saída. Eu vou falar, olha, a entrada é o teclado, a entrada pode ser uma impressora uma impressora multifuncional, que você escaneia um documento e esse documento aí vai ser uma entrada de um determinado arquivo. Dispositivos de saídas, também a impressora, pode ser uma impressora onde você manda sair o seu monitor. Então,
essa aula é uma aula básica, uma introdução da introdução, tá? Baseada nessa aula que eu vou deixar, daqui a pouco eu já vou deixar ela, você vai poder assistir amanhã, o dia inteiro, você vai poder assistir na quinta. Então, nessa quinta, eu não venho dar aula ao vivo. Professora, Tá? Então, fale. desculpe interromper de novo. Pode falar. No canal Aulas Gravadas já tem essa aula lá. Eu já coloquei lá, né? Então, essa aula você vai assistir e eu já coloquei, eu não sei se eu já coloquei o slide dessa aula no canal. Não tá só então, esse slide é muito importante. Eu vou colocar no canal de material didático o slide dessa aula. Aí, o que você vai fazer? Quando for na quinta-feira, dia 1º, 8 horas da noite, você vai entrar na plataforma e eu vou liberar o link do teste que você vai ter que responder. Só que esse semestre eu mudei, porque esse semestre não é turma de calouro, tá? Esse semestre, os alunos que estão nessa turma são alunos que já repetiram e são alunos concluintes que estão pegando como optativa e alunos também da ferroviária, que estão precisando concluir essa disciplina. Então, eu mudei o método, mas no próximo período o método vai voltar ao método anterior, que eu vou dar tempo. Como é que vai ser agora? Quando for 8 horas, na quinta-feira, eu vou liberar na plataforma TIS o teste. Você vai acessar lá o teste. Só que você vai ter de 8 horas do dia 1º até 23 horas e 59 minutos do dia 2 para concluir o teste. São 10 perguntas. E essas perguntas são baseadas nessa aula. Então, é importante você olhar o slide. São perguntas diretas. Se você errar, são 10 perguntas. As 8 primeiras são perguntas diretas baseadas nessa aula gravada no slide, tá? Tudo de múltipla escolha. Vão ter 2 perguntas que vocês vão ter que responder, tá? Eu vou falar as 2 questões que vocês vão ter que responder, porque vocês já podem até pesquisar sobre isso. Uma pergunta, eu vou perguntar para você o que você entende por algoritmo, e aí você já pode pesquisar. E você vai falar com as suas palavras, tá? E a última, eu vou pedir para você escrever um algoritmo de alguma coisa que você faz no dia a dia, tá? Então, isso aí é uma coisa... Por quê? Porque eu só vou começar o algoritmo na semana que vem. Mas é uma preparação, tá? Então, vão ser 10 perguntas que você vai ter de 8 horas do dia 1º até 23 horas e 59 minutos do dia 2. Então, não deixe para enviar o teste 23 horas e 55 minutos, que a tua internet pode cair, tu vais ficar sem a pontuação, porque eu não vou aceitar nem PDF, nem via chat. Tem que enviar no Google Forms, tem que enviar para mim, tá? Outra coisa, esses testes, eles são individuais, tá? Nada impede que você consulte o seu amigo, você não pode chegar e mandar questão via grupo de WhatsApp, como algumas pessoas já fizeram, porque isso aí é uma avaliação semanal, tá? Então, eu preciso avaliar você, você não pode passar isso em redes sociais, porque isso é perigoso para você, porque toda avaliação que a gente faz é algo que tem que ser individual. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, assim, eu estou com dúvida nessa questão, você pode me perguntar. Claro que eu não vou te dar resposta, mas eu vou te direcionar qual é o caminho a seguir, tá? Bem, então, aqui, essa aula do dia 6 é do dia 1, e eu vou alterar aqui essas datas, porque essa daqui que vai ser a do dia 6, tá? Então, aqui a gente tem, olha, vou falar sobre algoritmos, todo o conceito para você poder começar a aprender a programar, porque antes de começar a programar, a gente tem que entender o que é o algoritmo, né? Então, o algoritmo, a gente vai aprender que ele é uma série de passos para se resolver um determinado problema. Por exemplo, quando você acorda pela manhã, você vai executar uma série de passos antes de sair para ir para o estágio, por exemplo. Você acorda, então, algumas pessoas já acordam, abre o olho, já faz uma oração, e aí levanta, vai ao banheiro, escova os dentes,
toma banho, em seguida toma café. Esse passo a passo nada mais é do que uma série de passos para você chegar no objetivo, que é resolver o seu problema, sair de casa e chegar ao estágio. Então, a gente vai aprender isso, tá? E nessa aula do dia, que vai ser no dia 6, eu vou reformular tudo aqui. Então, eu vou colocar aqui as aulas, olha. Então, eu vou ter uma aula... Toda semana, eu vou ter uma aula síncrona, né? E uma outra aula, né, que é a aula seguinte, para vocês fazerem o teste, que é a preparação para o teste. Na semana que vem, essa aula aqui que eu vou dar vai ser a preparação do teste, na terça. E aí, na quinta, eu não vou dar aula, eu já vou liberar o teste. E sempre eu vou liberar o teste 8 da noite da quinta e vou dar mais sexta-feira o dia inteiro, até 23h59, para você finalizar o teste. Então, sempre vai ser assim. Terça aula, quinta e sexta o teste. E o teste sempre ele vai ser múltipla escolha, vai ter algumas questões para você responder, mas vai ter, a maioria vai ser múltipla escolha, e tudo vai ser baseado na aula. Toda a aula eu vou deixar o slide em PDF no canal de material didático, tá? Então, toda semana você vai ter meio ponto, toda semana. Olha só aqui. Então, a gente tem aqui, olha. Vou falar de algoritmos, conceito de algoritmo, notações. Aqui eu já vou começar um pouco de Python com vocês, coisa que eu não fazia nos outros períodos, mas já vou começar, para vocês já irem começando a pegar aí o fio da meada do Python. Vou falar sobre subalgoritmo. Essa introdução à linguagem Python, eu vou adiantar um pouco, eu vou subir um pouco para a gente começar a trabalhar devagar no Python, tá? Aqui, quando chegar em agosto, vou falar de variáveis em Python, atribuição, identificador. Depois nós vamos falar sobre os comandos de repetição no Python. Tudo isso a gente vai aprender em algoritmos e vamos também trabalhar utilizando o Python. Tá? O Python todo, todos os comandos são em inglês. Tá? Se você tiver dificuldade em inglês, não estudou inglês, você pode usar um tradutor, tá? Mas eu já falo de antemão para vocês, meus queridos, é importante vocês estudarem inglês. Ah, professora, não tenho condições de pagar um curso. Tenta fazer esse da UFPA, que é gratuito. Ah, não consegui entrar no da UFPA. Tenta fazer esses online, que você acha mesmo de aplicativo ou de YouTube. Tem uns YouTubers aí que ensinam inglês, né? Por que é importante você saber inglês? Porque hoje tem muitos programas de trainee que querem um inglês fluente. Então, você tem aí ao longo da sua faculdade 5 anos para aprender inglês, seja no YouTube, seja em aplicativo online. Tira aí, sei lá, 2 vezes na semana, 30 minutos em cada dia, vou aprender inglês, tá? Bem, então, continuando, então esse é o nosso cronograma. Só um minutinho, professor. Pode falar. É sobre a pontuação dos testes. Como tem alguma de responder, eu imagino que a pontuação não vai estar automatizada ainda. Não, na verdade, eu coloco lá a pontuação, mas eu só gero a pontuação final depois que eu olho teste a teste, tá? Então, por exemplo, no teste lá, ele vale 50 pontos, tá? Quando eu coloco o teste valendo 50 pontos, você dividindo, se você pegar esses 50 e dividir por 100, você tem o seu 0,5, tá? Então, geralmente os testes valem 50 pontos. Então, por exemplo, você vai fazer as de marcar, aí você já obteve 35, as de responder valem 15. Você só vai ter sua pontuação final depois que eu corrigir. Então, geralmente eu corrijo 3 dias, 2 a 3 dias depois. Aí, digamos, no final você conseguiu 45 pontos. O que isso quer dizer? Que você já tem 0,45. Ah, você conseguiu 50 pontos, então você tem 0,5. Ah, eu consegui só 10 pontos, então eu estou com 0,1. É assim que funciona. Então, a parte de responder, eu vou corrigir, depois eu vou liberar a pontuação final de cada um, tá bom? Professora? Fale. Essa divulgação da pontuação, a senhora vai fazer também semanal ou a senhora vai fazer só no final do período? Não, eu faço semanal também. Tudo Tá. é semanal, tá bom? A divulgação da pontuação é semanal e cada um recebe a sua na plataforma, na aba tarefas, porque ninguém vê a pontuação de ninguém, cada um vê a sua, tá bom?
E outra coisa, olha só, aí a gente vai falar de funções em Python, desenvolvimento dirigido por teste. Eu vou deixar alguns vídeos para você de professores aí de outros lugares que são bem legais. Tem uns YouTubers aí que eles são especialistas em Python, pessoal, porque tem uns cursos muito bons. Eu vou deixar uns links aí para quem quiser ir aprender a mais, né? Tem uns links muito bons. Bem, no final, né, então, esse é o nosso cronograma, né? A gente vai estudar até arquivos, criação de arquivos. Por exemplo, você pode usar o Python para criar um arquivo. Aí você vai trabalhar com banco de dados, onde você está aqui na sua mesa e você vai organizar a matrícula de alunos. Aí você cria o arquivo no Python, vai entrando com os dados, já vai guardando tudo no arquivo. Isso é o final do final, né? E operação com strings, que é algo que não está no programa e que eu incluí para esse período para quem tiver interesse. Então, continuando, aqui o cronograma dos testes. O cronograma dos testes já está correto aqui. Então, olha só aqui, ó, de 1 a 2 de julho, na plataforma, você vai na aba tarefa, vai estar lá a sua atividade. Eu vou liberar sempre nas quinta-feiras, 8 horas da noite. Sempre, eu vou colocar aqui, sempre vai estar liberado 8 horas, e o término sempre vai estar lá, 23 horas e 59 do dia seguinte. Então, eu não tenho tempo de olhar na quinta-noite, eu vou olhar só sexta de manhã, ok, ou só sexta-tarde, você tem... Lembrando que é importante você, perto ali de 11 horas da noite, já ir se organizando para enviar, para não dar problema na internet, tá bom? Porque às vezes esses problemas podem acontecer. No dia, aí, então, continuando aqui, tá aqui todas as datas. Olha só aqui. Até 30 de setembro ainda vai ter tarefa, e no dia 5 de outubro é a apresentação dos projetos. Esses temas eu vou liberar logo agora no início. Acho que na semana que vem eu já vou liberar os temas. Quando vocês olharem os temas, vocês praticamente não vão conseguir fazer nada ainda, porque vocês ainda não têm o conteúdo. Vocês só vão começar a realmente produzir esse trabalho, acho que depois de um mês de aula, tá? Porque vocês têm que ter conteúdo e aprender um pouco a programar para depois começar a pensar nesse projeto. Então, a apresentação é dia 5 de outubro, tá? Para quem decidir apresentar, tá? Lá no canal do YouTube, vocês podem ver as apresentações dos períodos passados, né? São muito interessantes as apresentações, tá? Então, bibliografia básica. A gente tem alguns livros, né? Só que os livros, se você quiser ir até a biblioteca para buscar algum livro de programação, você pode, a biblioteca da UFPA. Mas eu vou deixar para vocês, eu tenho uma apostila completa de algoritmos, que eu vou colocar no link de material didático. Além da minha apostila, tem a apostila que os monitores criaram, tá? E além dessas duas apostilas, toda semana eu vou deixar o slide da semana para você acompanhar a aula, tá? Então, quem quiser pegar a bibliografia extra, livros, você pode se dirigir até a biblioteca da UFPA, mas também, se não desejar, você vai ter todo o material disponível aqui de forma virtual, tá bom? Bem, então aqui, olha, aqui tem meu contato do WhatsApp. Lembrem sempre o seguinte, tudo que vocês quiserem está no plano de ensino, tá? Eu vou só reformular ele já com as datas certas daquelas aulas. Aqui está o WhatsApp aqui do Cássio e da Raíssa. Quando vocês terminarem a disciplina, vocês têm que fazer a autoavaliação de vocês, me avaliar e avaliar a disciplina, porque isso é muito importante para o UFPA, tá? Então, aqui, olha, tem algumas frases que todo período eu coloco, né, para poder dar um chá de ânimo para vocês. A gente, se Deus quiser, vamos esperar que em outubro a gente volte, né? Isso aqui eu estou com fé que a gente vai retornar no presencial em outubro, né? Se der tudo certo. Então, olha, a vida é como andar de bicicleta. Para ter equilíbrio, você tem que se manter em movimento. Então, se manter em movimento, estudando sempre,
e para vocês poderem alcançar aquilo que vocês desejam, tá? Então, uma outra coisa, uma frase que eu gosto muito é esta, né? Que a dificuldade, ela induz ao desafio. Porém, a dedicação define o caminho da vitória. Tá? Então, se você tiver alguma dificuldade, você não pode focar nessa dificuldade. Você vai se dedicar para poder suplantar, passar por cima daquele desafio e definir o caminho da sua vitória. Tá? E aquele que não luta pelo futuro que quer, deve aceitar o futuro que vier. A gente sabe que é difícil, a pandemia impôs muitos problemas, muitas dificuldades para nós todos, principalmente para os estudantes de baixa renda, para os estudantes que às vezes precisam trabalhar para sobreviver, porque essa é a palavra, não é para viver, é para sobreviver, né? E muitas vezes a pessoa não tem internet, tem o equipamento que não é bom, mas você tem que lutar. Eu também passei pelas mesmas coisas, tá? Então, quem está falando com vocês não é uma pessoa que eu tive tudo ali organizado na minha vida, não. Eu também tive que lutar, tive que no meu caso, eu sempre dei aula particular quando eu fazia graduação. Depois eu fui bolsista do PET, fui bolsista de iniciação científica, mas eu dei muita aula particular. O bandejão da UFPA, ele foi inaugurado em 93. Eu lembro que o meu curso, pessoal, era um curso integral, né? Um curso integral. E naquela época, a nossa carga horária do curso completo era mais de 5.000 horas. Era muita carga horária, a gente tinha aula o dia inteiro. Eu ia só com o dinheiro do ônibus da ida e da volta. Só que não tinha bandejão. Então, muitas vezes eu ia às 7h30 da manhã para a UFPA com o café da manhã e eu chegava às 11 da noite em casa e eu só ia almoçar naquele horário. E eu suportava a fome para assistir todas as aulas da UFPA. Então, eu me mantive assim até o ano de 93 e eu dava aula particular. Às vezes eu chegava da UFPA 10 da noite, cansei de ir para casa de aluno do ensino médio que eu dava aula, para dar aula até 1 da manhã, ou então eu virava à noite para fazer os trabalhos da UFPA para levar no outro dia. E assim foi, no ano de 93. Aí a minha vida começou a melhorar. No ano de 93, eu entrei em 91 e 92 foi, digamos assim, o suplício, foi o sacrifício. Foi aquele momento de você pensar assim, será que eu vou conseguir? Mas nesses 2 anos que foram os piores para mim dentro da universidade, que eu ia com o café da manhã e eu dei muita aula particular para garantir o dinheiro do ônibus, e no 3º ano eu consegui a bolsa do PET, né, do Programa Especial de Treinamento. A nossa bolsa na época era da CAPES. Naquela época a bolsa ela era mais valorizada. Hoje as bolsas todas são R$ 400, mas naquela época a bolsa era 3 salários mínimos. A bolsa do PET, uma bolsa para alunos de graduação, ela equivalia a isso. Então, a minha vida e da minha família começou a mudar quando eu ganhei essa bolsa. Através dessa bolsa, eu viajei para vários congressos, a Universidade Federal do Pará pagava minhas viagens, eu publiquei trabalho, e naquele mesmo ano o bandejão foi inaugurado, e aí eu passei a almoçar no bandejão todo dia. Então, e comecei a ajudar os meus irmãos menores a estudar. Então, ali a minha vida começou a mudar. E eu me preparei para viajar e ir embora para o Rio de Janeiro para fazer mestrado. Então, muitas vezes eu tinha amiga, né, que eu conto para ela que a maior alegria era quando ela dava meio-dia e ela dizia, Salete, vamos almoçar lá em casa para a gente voltar para a aula das 2? Porque eu ficava na UFPA direto, antes do bandejão, sem almoçar. E eu tinha uma grande amiga que morava na Cidade Velha, e que ela sempre, quando nós fazíamos matérias juntas, de 10 a meio-dia, ela me chamava para ir para a casa dela, né? No final, acabamos morando junto no Rio de Janeiro. Ela fez mestrado em estruturas, eu fiz, depois ela retornou, migrou para a área de engenharia de produção e eu continuei no Rio de Janeiro. Então, assim, aí se vocês me perguntarem, Salete, quantas vezes tu reprovaste na UFPA? Nenhuma vez. Qual foi a tua média, no final, o teu coeficiente de rendimento? Traduzindo em notas, foi 9,17. Eu terminei a graduação com essa nota.
E se vocês perguntarem para algum amigo meu da graduação se eles sabiam o que eu passava, ninguém sabia, porque eu não falava para ninguém. Agora sim, eu dava aula particular, eu ajudava aluno da graduação de engenharia a fazer trabalho e eu cobrava. Então, assim, eu fazia a minha parte, eu ganhava o meu dinheiro e eu me virava. Então, assim, pessoal, dá para se virar. Vocês que fazem graduação podem fazer muita coisa. Vocês podem dar aula, podem ser vendedor, pode fazer comida e vender. Quando vocês voltarem para o presencial, vocês vão ver que dentro da universidade dá para fazer muita coisa. Eu posso te ajudar a digitar o teu trabalho, eu vou cobrar tanto para a digitação, você me entrega ele todo pronto, eu vou... Então, tem muita coisa que você pode fazer, né? Então, nenhum obstáculo é tão grande se a sua vontade de vencer for maior. Então, se você tem vontade de vencer, você vai conseguir, entendeu? Porque eu vejo assim, pela minha família e pelos meus irmãos, que a gente não tinha nada, a gente vivia numa condição que era abaixo da linha da pobreza. Naquela época era assim que a gente vivia, mas meus irmãos todos entraram no UFPA. Eu tenho um irmão que é policial rodoviário federal, uma irmã que é defensora pública do Estado, uma irmã que é técnica em assuntos educacionais do Estado do Pará, entendeu? Então, na nossa época, não tinha cota na universidade para baixa renda. Hoje eu fico muito feliz de hoje ter as cotas para a escola pública, fico muito feliz de hoje todos entrarem em nível de igualdade na universidade, da gente ter ampla concorrência para quem tem condições, da gente ter a cota para a escola pública, da gente ter a bolsa para o aluno que tem baixa renda, porque muitos da minha época que poderiam ter cursado, eles desistiram, porque eles não tiveram a mesma força de vontade. As pessoas são diferentes, nem todo mundo é igual a mim, nem todo mundo vai aguentar o que eu aguentei. E aí cada um tem suas diferenças, as suas especificidades, os seus problemas, e a gente tem que respeitar realmente a todos. Então, a história que eu estou contando é para dar força para vocês, né? Para vocês não desanimarem, né? Mesmo que a dificuldade seja muito grande. Mas a gente sabe que nem todos, né, vão conseguir, e às vezes realmente muito difícil, né? Então, imagine se todos tivessem condições, acesso à educação, aí seria muito diferente, né? Então, eu sempre falo que nenhum obstáculo é tão grande se a sua vontade de vencer for maior, tá? O Einstein também, que se você tiver oportunidade, veja os documentários sobre a história dele. Ele fala, eu tentei 99 vezes e falhei, mas na 100ª tentativa eu consegui. Nunca desista de seus objetivos, mesmo que esses pareçam impossíveis, a próxima tentativa pode ser a vitoriosa. Então, se você olhar a história dele, ele fez graduação, mestrado, doutorado. Ele nunca foi assim um aluno assim top, mas no doutorado ele foi. Terminou o doutorado, ele não conseguiu emprego em nenhuma universidade. Ele foi trabalhar numa biblioteca, pessoal. Ele foi trabalhar, pensa assim, ó, a biblioteca da UFPA, e você consegue um trabalho lá, você tem doutorado e você consegue um trabalho lá para arquivar livros. Esse foi o emprego que ele conseguiu. Mas ele não desanimou. Ele, nos horários, você não fica o dia inteiro arquivando livro. Quando ele parava e sentava, ele ia escrever a teoria da relatividade. E foi assim que a vida dele mudou. Quando ele acabou de escrever, ele publicou. E aí a vida dele mudou. Então, a oportunidade você não pode deixar passar. Esta oportunidade que aparece na sua vida, vai aparecer, na vida de todo mundo aparece, você não pode deixar passar para amanhã você falar, eu deixei passar aquela oportunidade que poderia mudar a minha vida. Para todos vocês vai aparecer. Se não apareceu, ela vai aparecer, tá? Por exemplo, eu lembrando aqui, em relação à história do Einstein, quando eu trabalhava em Volta Redonda, na Universidade Federal Fluminense, eu tinha uma secretária, quando eu era chefe do departamento, que ela era formada em matemática, e um dia ela lá atendendo os professores lá na secretaria, um dia ela estava sozinha, eu perguntei, fulana, você pensa em ficar aqui para sempre como secretária? Porque ela tinha passado no concurso, né, de auxiliar administrativo, você é formada em matemática. Ela falou, poxa, professora, eu tenho tanta vontade de fazer um concurso da Receita Federal, mas eu fico o dia inteiro aqui, eu não tenho tempo de estudar. Aí eu falei assim para ela, mas olha,
Você não fica o dia inteiro atendendo o professor, você não fica o dia inteiro lançando nota no sistema, você não fica o dia inteiro colocando férias de professor no sistema. Se você ficar 2 horas do seu dia aí direto atendendo, é muito. Você fica mais tempo esperando alguém aparecer para você atender. Ela falou, é verdade. Eu falei, então, a partir de hoje você traz o seu material e no horário vago eu te autorizo a ficar estudando aqui. Quando alguém chegar, tu atendes. Não chegou, fica estudando. E assim ela fez. No ano seguinte, ela passou no concurso da Receita Federal. Tá? Então, uma outra frase também, né, que ela caminha comigo desde a minha juventude, né, que é um versículo bíblico que fala: jovem, aproveite a sua mocidade, seja feliz enquanto é moço, faça tudo o que quiser e siga os seus desejos, o desejo do seu coração. Mas lembre de uma coisa, Deus o julgará por tudo que você fizer. Então, esse é o tempo mais estratégico da vida de vocês, é onde vocês vão tomar as decisões certas ou erradas. A faculdade, pessoal, a faculdade ela vai te abrir várias oportunidades. Então, você pode fazer estágio, pode publicar trabalho com determinados professores, pode participar de diretórios acadêmicos, de eventos sociais, de projetos sociais, e assim você vai, a sua juventude você é livre, você pode aproveitar da forma que você desejar, tá bom? Aqui também eu deixo para vocês as referências do projeto pedagógico do curso de Engenharia Civil, tá? Então, se vocês entrarem aqui no site da Proeg, tem aqui o projeto completo do curso para o pessoal que entrou a partir de 2020, que é um novo projeto, tá? Aqui tem as competências e habilidades, a diferença, e aqui você pode achar as diretrizes no portal do MEC, as diretrizes curriculares para os cursos de engenharia, não só para engenharia civil, o pessoal da ferroviária que está aqui presente, da engenharia ferroviária, engenharia ambiental, outros cursos você encontra no portal do MEC, tá bom? Bem, pessoal, então, a gente encerra por aqui, tá? Eu vou olhar aqui o chat se alguém tem alguma pergunta. Não tem nenhuma pergunta. Então, olha só, pessoal, hoje está planejado o plano de ensino. Não baixe ainda ele, eu vou agora terminar essa aula e vou organizar todo o projeto, mas não esqueçam, toda terça vai ter uma aula e toda quinta vai ter um teste. Não percam esse fio da meada, porque se você deixar passar, entendeu? Você vai ficando perdido. Então, você tem que ir acompanhando, tá bom? Amanhã já tem monitoria. Então, se você quiser assistir a aula que eu já deixei gravada e tirar alguma dúvida referente à aula, pode. Se já quiser trocar ideias sobre Python, sobre links, pode. Então, a monitoria é livre para vocês trocarem ideias com o Cássio e com a Raíssa, tá? Então, fiquem à vontade aí para... Oi. Olha só, aqui na plataforma tem o canal Monitoria. Você vai entrar lá no canal Monitoria, tá agendado lá a aula do Cássio, que tá lá toda quarta-feira. Não sei se alguém já olhou, eu acho que é 8 horas. Se alguém já viu, me confirma aí. A aula do Cássio já está agendada lá toda quarta-feira, eu acho que é de 8 às 9. E a aula da Raíssa é todo sábado de 3 às 4, tá? Se vocês quiserem, vocês podem montar entre vocês aqui da turma um grupo de WhatsApp. Então, vocês podem aqui no chat geral, alguém comandar aí a criação do grupo e criar um grupo de WhatsApp aí entre vocês. Aí vocês não me colocam, é só para vocês, tá? Seria importante vocês fazerem isso, porque aqui a gente tem aluno formando, tem aluno da ferroviária, tem aluno de engenharia civil de 2021 e 2020.2. Então, vocês podem montar um grupo. Olha, já deixo aí para vocês no chat geral, aí alguém aí da turma já pode coordenar aí a montagem do grupo, e vocês montam um grupo aí para vocês conversarem. Quando eu passar trabalho em dupla, quando tiver dinâmica, aí vocês já podem criar um grupo aí para vocês interagirem aí no WhatsApp, tá? Vocês podem, tiver alguma dúvida, pode falar comigo no WhatsApp. Eu deixei aí minhas redes sociais. E as aulas sempre eu vou colocar lá, a aula de hoje, inclusive, para quem faltou, eu vou editar ela já e vou colocar no YouTube para quem não assistiu, tá bom? Mais alguma pergunta, pessoal? Só uma coisa.
Sobre os projetos, os temas e os integrantes da equipe são por sorteio? Porque eu fiquei com essa impressão, eu queria confirmar se é isso mesmo. Olha, período passado não foi sorteio, mas se vocês quiserem, pode ser sorteio, tá? Vocês podem montar as duplas aí, são 30 alunos nessa turma, tá? Como são 30 alunos, eu vou querer 3 alunos por projeto, tá? Já vou adiantando para vocês, 3 alunos, são 30 alunos na turma. Então, vamos pensar assim, de 2 a 3 alunos. 2 a 3 alunos. Não vou obrigar a 3. 2 a 3. Mínimo é o 2, mínimo 2, máximo 3. Aí, depois que montar as duplas, a gente pode sortear aqui, fazer o sorteio online aqui ao vivo, tá? E ver para quem vai cair cada tema. Porque período passado não foi assim. Período passado eu coloquei no chat geral os temas e cada um foi escolhendo, entendeu? Foi assim que foi feito. Cada um foi escolhendo seu tema. Eu coloquei, por exemplo, uns 20 temas, tinham 10 equipes, cada um escolheu o seu tema. Se vocês quiserem, pode ser assim também, tá? Então, mais alguma pergunta?